É um homem que ele seja, enquanto homem, o que ele já é como menino, alguém que gosta de orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 10. Eu gostei desse tema, eu vou continuar com ele, uma igreja extraordinária. Na minha conta é parte 3, mas não precisa acompanhar qual parte é não, é só seguir o texto. Esta carta de Paulo é uma carta que eu costumo dividir em dois pontos, duas porções maiores, uma de gratidão e outra de preocupação. A parte de gratidão, de 1 e 2, a parte de preocupação, capítulos 3 a 5. Eu já expliquei aqui que alguns autores, comentaristas, colocam o capítulo 3 também como uma gratidão, mas quando chegarmos lá você vai concordar comigo ou não, que o apóstolo Paulo começa aqui demonstrando uma preocupação pelo estado da igreja em Tessalônica. Esta é uma carta em que o apóstolo Paulo está preocupado em afirmar ou reafirmar o valor daquela igreja, uma igreja extraordinária, Daniel. Por isso que os 2 primeiros capítulos, eu acredito que ele agradece, porque era uma igreja espetacular. Paulo conviveu pouco com aqueles irmãos, embora hoje um comentarista já falecido, pastor Carlos Oswaldo, me lançou uma questão no seu foco e desenvolvimento, que eu estou pensativo em concordar com ele, de que já que Paulo, em Tessalônica, pelo argumento que ele usa, ele precisou trabalhar para se sustentar e estabeleceu-se então em Tessalônica com esse cuidado para o bem-estar daqueles irmãos. Por mais que Atos 17 fala que ele passou por 3 sábados pregando na sinagoga principal, é possível que, e agora eu vou estar abrindo essa possibilidade, é possível que Paulo tivesse residido ali por mais tempo. Não menos do que 3 meses e não mais do que 6 meses. Enfim, são possibilidades. Paulo saiu de Tessalônica fugido, os irmãos prepararam para que ele estivesse saindo logo de madrugada, empreendendo uma viagem aí de cerca de 80 quilômetros até Bereia, por conta de uma forte perseguição ali da comunidade judaica, que chamou ou contratou homens baderneiros. Atos 17 usa a expressão gente da malandragem, está lá no texto, né? Gente do mal, e que de fato a vida de Paulo estava correndo sério risco, bem como aquela comunidade que depois de algum tempo precisou se virar sem uma liderança como Timóteo, como Silas. Timóteo fica em Filipos, Silas vai para outro lugar, possivelmente Aristarco era um dos líderes daquela comunidade, mas uma comunidade que estava sofrida e influenciada por tantas doutrinas falsas, por tantos mestres falsos que se utilizavam de calúnias e difamações a respeito da vida de Paulo. Paulo foi difamado, Paulo foi mal falado por aqueles líderes, e agora no capítulo 2 vai ficar claro para você que Paulo, Fabiano, ele não faz uma defesa de si mesmo, mas ele faz uma defesa do evangelho que ele havia pregado ali entre os tessalonicenses. Então, nós vamos ler, isso vai ficar mais claro para você. Paulo defende o seu evangelho, o seu ministério entre os tessalonicenses.
Eu quero abrir um rápido comentário de que eu creio, amados e amadas, e eu vou estar repetindo isso também ao final da mensagem, que nós não precisamos nos defender. Deus é que nos defende. Há um livreto muito fininho, quem gosta de ler, rapidamente consegue ler os 5 votos de poder espiritual do A.W. Tozer. Um desses 5 votos é: nunca se defenda. Nunca se defenda. Nesse ponto ele diz assim: todos nós nascemos com o desejo de nos defender. E se você insiste em defender-se, Deus assim permitirá. Mas se você entregar a defesa de si mesmo a Deus, Ele o defenderá. Foi Deus que disse a Moisés, em Êxodo 23, 22, serei inimigo dos teus inimigos e oponente dos teus adversários. Então preste atenção aqui. Paulo não se defende, mas ele defende a sua presença junto àqueles irmãos. E ele o faz deixando claro de que o Evangelho, ele exige determinadas marcas de caráter. E eu sei que você deve estar pensando, mas pastor, caráter não precisa ser dito que se tem. As pessoas veem. Mas eu tenho um outro princípio que eu já disse aqui e vou repetir. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Paulo tinha consciência de quem ele era, mas vez por outra ele abriu o bico para falar. Em Atos 20, por exemplo, ele chega para os pastores de Éfeso e diz o seguinte: olha, essas mãos providenciaram o sustento. Eu nunca cobicei de vocês nada, nem ouro nem prata. Em 1 Samuel capítulo 13, é Samuel que fala isso. Eu defraudei alguns de vocês? Eu roubei alguns de vocês? Eu sei que o ministério fala alto, eu sei que o seu testemunho fala por si, mas há determinados momentos em que você precisa ter coragem, preste atenção, coragem de defender o Evangelho, de defender os valores da fé, de defender a sua igreja. Nós vivemos em um tempo, amados, em que as pessoas elas são omissas. Elas defendem seu time de futebol, elas defendem seu candidato político, mas quando é para defender a fé, eles são omissos. Se utilizam de um discurso muito colorido, um discurso que cabe tanto de um lado ou do outro. Paulo não era isentão quanto a isso. Na hora de abrir o verbo, ele abria. E eu e você também precisamos nos definir. De que lado você está? De que lado você está? A sua vida tem condizido com aquilo que você diz crer? Ou há um abismo entre a sua vida e a sua doutrina? Vamos ao texto. Irmãos, vocês sabem muito bem, olha só, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus,
a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, repare mais uma vez, como é que ele repete, já é a terceira vez, como vocês sabem. É a terceira vez seguida, né? É que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo, ele está falando Paulo, Silvano, Silas, né, e Timóteo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. É nesse ponto que o Carlos Oswaldo fala de 3 a 6 meses. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem, mais uma vez, né, que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. PJ, dando um clique aí, meu filho, a igreja de Deus, ou a igreja que prega o Evangelho de Deus, deve viver de maneira digna de Deus. Esse texto tem a seguinte divisão, versos 1 a 5, uma igreja extraordinária anuncia o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ela é comprometida com o Evangelho, não é comprometida com uma agenda política, não é comprometida com o enriquecimento dos seus líderes, não é comprometida com a tradição de um povo, mas com o Evangelho. Versículos de 6 a 9. Uma igreja extraordinária jamais faz concessões para ganhar aplausos das pessoas. Jamais faz concessões para ganhar aplausos das pessoas. Muito pelo contrário, nós não somos queridinhos da nação. Se o somos, é porque estamos perdendo a essência. A essência do Evangelho é subversiva. A essência do Evangelho é contracultural. A dinâmica do Evangelho nos leva para o calabouço, não para o palácio. Está saindo uma nova série de um canal de streaming sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu ontem vi apenas o trailer. Eu sou daqueles que acredito que a arte, por mais que tente imitar a vida, ela é uma arte. E eu assisto séries e filmes como séries e filmes. Não coloco nessas séries e filmes a necessidade de seguir textualmente aquilo que as Escrituras dizem. Elas apenas mostram imagens que tocam-nos profundamente. Essa série de Paulo, só o trailer é de arrepiar. Paulo era um fariseu e ele aparece na reunião dos fariseus pedindo permissão
para perseguir os cristãos. É dada a permissão. Depois ele ouve do céu no caminho de Damasco, isso está nas Escrituras. O filme apenas retrata algumas circunstâncias onde aconteceu esta visão. E aparece Paulo alquebrado, sendo aprisionado, não se sabe se em Éfeso, Cesareia ou se em Roma, os lugares em que Paulo fora preso. E nos seus algozes, um ódio incontrolado por esse homem. Porque esse homem era de fato, eu gosto de chamá-lo de touro indomável. A fibra deste homem é algo que merece o nosso destaque aqui. E querendo Deus, se não nessa, numa outra ou em outras mensagens, o terceiro ponto, a igreja extraordinária sincroniza perfeitamente vida e doutrina. Esse texto que nós acabamos de ler, queridão e queridona, 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, revela a profundidade do compromisso do apóstolo Paulo com a verdade do Evangelho. Paulo não aceitava imitações. Ele diz para aqueles irmãos: vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Não foi inútil, não foi fugaz, não foi sem sentido. Paulo é de uma coragem extraordinária. Ele admite, amados e amadas, aquilo que nós precisamos admitir nos nossos dias, que o ministério, que o evangelho, que a nossa fé tem que ser testemunhada com coragem, sem manipulação, com amor que se sacrifica, com santidade de vida. É sim uma defesa do ministério do apóstolo aqui. Paulo estava sendo caluniado, como eu já disse. Ele diz: olha, eu nada fiz entre vocês para agradar pessoas. Nada do que eu ensinei e preguei foi para me exaltar. A pregação entre vocês do Evangelho foi fiel, sincera e motivada pelo amor. E aí Paulo apela para duas imagens, né? Uma mãe e um pai. Uma mãe que acaricia os próprios filhos, o verbo acariciar aqui no grego é deixar quentinho, é aquecer. Paulo está dizendo: olha, como uma mãe, eu estive entre vocês, deixando a alma de vocês quentinha. Diante de severas fadigas, lutas e provas que eu estive envolvido entre vocês. Ele usa a ideia de um pai também. No versículo 11, um pai que trata os seus filhos. Esse texto mostra, então, o modelo de liderança cristã. Firmeza doutrinária, compaixão pessoal e exemplo de vida. Vamos de primeiro, então. Paulo diz: olha, vocês sabem muito bem. E ele fala de chegada aqui. Se você olhar o texto anterior, capítulo 1, versículos 9 a 10, você vai ler comigo aí. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E agora ato contínuo, porque carta não tem versículo e capítulo, né? Capítulo e versículo, é apenas uma forma da gente organizar o texto. Logo de imediato ele diz: irmãos, e vocês sabem muito bem que a nossa chegada não foi em vão. Nós fomos maltratados em Filipos, insultados, e tivemos ousada confiança, coragem para anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
Olhe para mim, queridão e queridona, hoje em dia, por muito pouco, tem gente que desiste. Hoje eu disse para uma pessoa daqui, não desista da sua fé. A pessoa disse, tomara que esteja online para receber essa palavra novamente. Eu estou tendo muitas lutas, pastor. Eu sei que se eu estivesse na igreja, seria mais fácil de eu levá-las, mas eu não consigo, eu não tenho força. Eu disse, olha, fora da igreja, ou fora da comunhão da igreja, fora da comunhão dos santos, fora de tudo isso que a gente vive aqui, nós somos facilmente vencidos. Amados e amadas, ninguém está aqui porque está fácil. Você está aqui porque está fácil? Você está aqui porque é molezinha? É melzinho na chupeta? Nós estamos aqui, amados, porque nós somos daqueles que perseveram. Paulo diz, olha, nós somos maltratados e insultados em Filipos. Eu nem vou dizer muito sobre o que Paulo está se referindo, é só ler Atos capítulo 16, versículo 19 e 24, para você saber o que é que Paulo está querendo dizer. É interessante, queridão e queridona, que Paulo, quando lembra das coisas ruins que aconteceram, ele sempre fala no contexto de, olha, nós fomos insultados, nós fomos maltratados. Isto é, Paulo não se esquece. Paulo não tem essa coisa de dizer o seguinte, não foi nada não. Não, foi sim. Nós fomos maltratados e insultados. Mas o que Paulo tinha, é por isso que eu chamo ele de o touro indomável, é aquilo que ele vai dizer no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Quem disse que seria fácil? Nada era fácil para o ministério de Paulo. Nada é fácil para o nosso ministério evangélico, amados. Paulo em Tessalônica foi acusado de traição civil. Você sabe o que é isso? Se isso não fosse o bastante, ele sofreu intimidação física. Ele teve que fugir de Tessalônica, porque senão ele iria morrer, amados. Mas ele diz para aqueles irmãos de Tessalônica o seguinte, olha, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Eu não sei, amados, eu até sei, mas não quero dar crédito a ele, quem inventou o tal do Evangelho da prosperidade. Porque Paulo não sabia o que era isso. Paulo conhecia, Vitor, o evangelho da adversidade. Eu estou pregando o evangelho de Deus, Mateus, com muita luta. Muita luta. É interessante que há essa expressão, muita luta. Luta é pouco. A palavra no grego, para quem gosta de curiosidade, é agon. Daí que vê o termo, é isso que você está pensando mesmo, agonia. Com muita agonia. É agonizante, amados. Vamos combinar uma coisa, pregar e viver o evangelho é uma agonia só. É querer o que ninguém quer. É amar o que ninguém ama. É se humilhar para ser exaltado. É renunciar os caprichos pessoais. É abrir mão, amados. É morrer para este mundo. É descer para subir. É perder para ganhar. É servir e não ser servido. É abrir mão do pecado. É dizer não às tentações, aos revides, aos achincalhamentos. Por isso que Paulo continua dizendo o seguinte, o verdadeiro pastor
preza pela verdade, pela pureza e pela autenticidade. Está no versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de erro, ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Ele contrapõe aqui aos falsos mestres. Ele diz o seguinte: olha, não procede do erro. Amados, é melhor uma verdade dura do que uma mentira doce. Nós temos que falar a verdade, amados. Por isso que é difícil, amados. Por isso que é difícil. Por isso que tem determinados lugares que não é para a gente. Por isso que tem determinados acordos que não é para a gente. É por isso que determinados contratos não cabem à nossa assinatura. Já falo isso com os pastores, por exemplo. Não é toda foto que a gente pode tirar, dependendo com quem nos ladeia nela. Quem zela pela verdade, zela pela separação. Há até um princípio que alguns reformados usam de separação pela verdade. Por conta da verdade, devemos nos separar. Por conta da verdade, devemos nos posicionar. Não procede de erro nem de intenções impuras. Olhe para mim, impureza aqui relacionado à sexualidade. Amados, nada de brincadeiras de duplo sentido, nada de piadinhas indecentes, nada de coisa duvidosa, nada de escárnio. A ideia de intenções, de nossa exortação não procede de intenções impuras. Uau! Só isso já dá uma mensagem inteira. Amados e amadas, olhe para mim, por favor. Nós precisamos defender a pureza de mente, de alma e de corpo. Os nossos jovens, nossos adolescentes são bombardeados. E eles precisam saber de que é preciso dizer não. Não se contaminar com as iguarias do rei. Não ceder aos encantos deste mundo. Paulo prossegue dizendo o seguinte: olha, e também nossa exortação não procede ou não se baseia no engano. No engano. Paulo está sendo acusado aqui pelos falsos mestres de ser falso, de ser impuro e de ser alguém que baseia o seu ministério ou o seu trabalho no dolo, no engano. Por isso que ele diz não. Não. Nada disso. Aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos. Eu quero terminar essa primeira parte com essa exposição. Não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, versículo 5, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. E aí Paulo termina: Deus é testemunha disso. Olhe para cá, por favor. Paulo não se importava em agradar as pessoas. Ele queria agradar a Deus. Se eu estou certo na minha indicação de que Paulo escreveu Gálatas primeiro, ele vai dizer de maneira muito clara, logo no capítulo 1 de Gálatas, o compromisso que Paulo tinha de não agradar
pessoas. Compromisso que Paulo tinha de agradar apenas ao Senhor. 1:10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Preste atenção aqui. Tem um livro, amados, que eu acredito que é um momento ou outro a gente deve estudar aqui, de Lou Priolo, O Desejo de Agradar as Pessoas. Esse livro é uma bomba no coração. Lou Priolo, didático como ele descortina esse tema nas Escrituras, falando, preste atenção aqui, o que é agradar as pessoas, quais são as marcas daqueles que procuram construir a sua vida sob uma mentira, e a relevância de se agradar a Deus. Pensa comigo aqui no que Lou Priolo vai dizer. Uma pessoa que sabe ser fiel e que, portanto, foi aprovada por Deus, ela sim pode falar livre e ousadamente para os outros. Ela não usa um discurso bajulador, porque realmente não liga muito para agradar aos homens. Você entende o que é isso? Paulo ele diz assim, olha, nunca usamos de linguagem de bajulação. Por quê? Porque a pessoa que busca agradar aos outros, que não se importa muito como agradar a Deus, ele sim lança mão de bajulação e de pretexto. A palavra aqui, pretexto ganancioso, ou pretexto, refere-se ao disfarce, ao encobrimento de verdadeiras motivações do coração, quando nós estamos nos relacionando com alguém a quem queremos impressionar. Daí Lou Priolo termina essa parte do seu argumento dizendo o seguinte: aquele que vive para agradar as pessoas é um hipócrita, que por medo de ser descoberto ou pelo propósito de fazer com que os outros tenham sobre ele um conceito melhor do que realmente é, disfarça-se. Paulo está dizendo não. Nós não temos compromissos com disfarces. Preste atenção aqui, nós somos autênticos. A pergunta que não quer calar é: você é autêntico? Ou você representa um papel? Dentre alguns textos que eu poderia terminar essa mensagem para servir de ilustração, nesse ponto, eu quero destacar uma situação que aconteceu com Jesus e seus discípulos, está lá em Marcos 10, a partir do versículo 23. Se você quiser acompanhar comigo essa ilustração bíblica, acompanhe aí. Marcos 10, a partir do verso 23. Jesus, olhando ao redor, Aninha, ele disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. A pessoa que tem riquezas constrói a sua vida debaixo de um princípio: agradar as pessoas. É próprio dos ricos avarentos a linguagem de bajulação. Porque a pessoa não quer contrariar ninguém. Se a pessoa diz uma coisa, ela diz, eu também. Se a pessoa diz crer em outra coisa, eu também.
Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Se o evangelho é tão estreito, preste atenção, se o evangelho é tão olho no olho, tão preto no branco, se as coisas têm que ser feitas com tal clareza, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E aí, para terminar, Pedro é sincero. A gente pode acusar Pedro de qualquer defeito. Ele era precipitado, às vezes ele era presunçoso, ele falava sem pensar. Mas nesse episódio, ele é autêntico. Ele se desnuda. Ele mostra a sua alma. Ele diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. É isso que Paulo está dizendo, que é o modo que o evangelho precisa ser compartilhado, amados. Com essa humanidade, com esse senso de realismo pessoal. Nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus diz: em verdade lhes digo. E aí a gente se segura bem aí na cadeira, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do evangelho. Eu poderia fazer a pergunta aqui: tem gente que sabe o que é isso? Tem gente que está aqui porque deixou, porque teve que abrir mão, porque até hoje não é convidado para determinados eventos da família, que até hoje é alvo de piadas, de deboches, que até hoje se sente excluído, muitas vezes até pelos próprios irmãos da igreja. Você que tem deixado tudo, olha o que Jesus diz para você: que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas aí você precisa destacar essa expressão: com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Nós temos o compromisso e a esperança da vida eterna. Somos o povo que espera. Terça-feira, no Pergunte ao Pastor Ezequias, aqui com os meninos e as meninas, dentre tantas coisas que me chamou a atenção, foi o número de perguntas relacionadas à volta de Jesus. A galera está preocupada.
um garotinho já no final, o pessoal já estava dizendo que tinha acabado o tempo, os adultos, porque eles estavam aqui. Pastor, descreva como será a vinda de Jesus. Aí um outro que estava do lado traduziu, em resumo, pastor. Em resumo. Que isso seja mais do que uma curiosidade infantil. Que isso se transforme numa esperança de que, no mundo por vir, nós vamos ter a vida eterna. E é isso que definitivamente importa. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Vale a pena, tá? Anunciar o verdadeiro evangelho, viver o verdadeiro evangelho, enfrentar oposições severas. Feche seus olhos e diga: Senhor, às vezes as pressões são tão fortes. Às vezes eu acho que eu não vou aguentar. Ser crente de verdade é muito duro. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: não agrade as pessoas. Viva para agradar a Deus. Senhor, o teu povo nessa noite saiu de suas casas e cada um para ouvir esta palavra. Nós somos o povo que espera. Esta carta é uma carta que anuncia a volta iminente de Jesus. Isto que Jesus anunciou aos discípulos, de que aqueles que têm deixado tudo vão receber no presente 100 vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Essa é a mensagem que a gente precisa ouvir e anunciar neste tempo. Isso precisa balançar o coração da gente. Haverá um céu. Haverá um céu. Há um céu nos aguardando. Há mansões celestiais. Há o mundo de Deus nos aguardando. Um dia o nosso sofrimento chegará ao fim. Nosso pranto, nossa dor, nosso cansaço. Como uma adolescente me perguntou terça-feira aqui, por que a gente sente dor? É por conta do pecado. Mas chegará um tempo que não teremos mais dor. Deus implanta no nosso coração essa sede, essa fome pela eternidade. Meu Deus, não podemos estar apegados ao que deixamos, de tal modo que a gente se esqueça do que a gente recebeu. Desperta a tua igreja. Somos o povo que espera. Ó Deus, amamos a sua vinda. Ansiamos por ela. Pregamos e cremos de que ela é real.
no nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, e acolha no coração essa primeira parte da mensagem.